primeiro podcast. A Poli já tá. Na minha contagem, tá? Oi? Na contagem dele. Na contagem dele. Três, dois, e foi. Esse é o podcast Elas Podem, com o quadro 4 visões e um olhar. E o tema hoje é importantíssimo, que é Quem me roubou de mim? Eu sou Maíse Ferreira, comunicadora, e estamos aqui com a doutora Poli, especialista em saúde mental. Por favor, Poli, se apresente. Muito boa tarde a todos vocês que nos assistem. Meu nome é Pauliana Mello, eu sou médica, pós-graduada em psiquiatria e medicina integrativa. Mas eu acredito que a saúde vai muito além do que prescrever medicamentos. A saúde, ela vai com o estilo de vida de que cada um escolhe ter. E é por isso, devido ao estilo de vida que nós estamos escolhendo ter, que nós estamos cada vez mais sem saúde. E por falar nisso, Poli, você tocou num assunto muito importante. Em tempo de mídias sociais, o nosso maior ativo é o tempo. Então, como o nosso maior ativo é o tempo, você nota como especialista da área de saúde mental, tipo uma falta de direcionamento das pessoas. Inclusive, a escolha do nosso tema foi justamente pelo fato de quem me roubou de mim. Porque são tantas influências que nós temos ali ao longo da nossa vida que a gente meio que acaba sem o norte de quem realmente somos. Essa influência vem desde a infância, dos nossos pais, da área escolar, da faculdade, de trabalho, de relacionamentos. E agora, com essa nova era da educação, de mentores, e diante desses mentores, nós absorvemos, né, a visão de cada pessoa. No seu olhar como especialista da saúde mental, como é para você que essas pessoas podem enxergar um caminho que elas comecem a voltar para dentro, para elas? Eu acho que sempre faltou direcionamento para nós, seres humanos. Nós não fomos acostumados a olhar para dentro de nós e realmente querer entender quem nós somos. Porque o fato de querer entender quem nós somos dá muito trabalho, Maíse. É muito mais fácil eu olhar para a Maíse e ter uma conclusão do que é que eu acho dela, e até olhar para mim, ter uma conclusão vaga do que é que eu sou, descrever, como eu fiz aqui no começo desse vídeo, quem eu sou, mas realmente saber quem eu sou, às vezes é assustador. Então, já sendo assustador, o que é preferível? Porque o nosso cérebro ele se comporta querendo nos poupar energia e querendo nos distanciar do sofrimento. Se olhar para mim é assustador, o que é que eu vou fazer? Eu não vou querer olhar para mim. Eu vou querer olhar para o outro, para fora, vagar aí pelas mídias sociais e achar bonitinho os vídeos que estão passando, sem sentido algum para mim. Exatamente. O que é assustador. O seu cérebro vai sempre querer lhe tirar do sofrimento. Sim. A grande questão é que quanto mais tempo eu fico sem saber quem eu sou, mais medo eu vou ter e mais difícil vai ser eu sair. Porque vai ser mais doloroso ainda. Sim. Agora, uma coisa eu digo. Quanto mais tempo você passar sem se conhecer, lá na frente, a pedra que está no caminho vai aparecer e você vai precisar parar. Ou você para nesse momento e volta para dentro de si para ver qual é o verdadeiro caminho que você precisa percorrer. Ou a vida vai te parar. E é por isso que muitos de nós somos zumbis desse mundo. Perfeito, perfeito. E pegando esse gancho, me veio esses downloads, né, que a gente tem do nada, que a gente pensa assim, que nada vem do nada, né? Que não é do nada. Nada não é do nada. E nós temos uma habilidade imensa de falar o que o outro pode fazer na vida dele. Olha, fulano, você pode ir por esse caminho, X, Y, Z, mas somos péssimos em fazer isso por nossas vidas. E eu vejo
que isso também vem. Gente, eu vou até ser um pouco repetitiva, tá? Porque isso sempre vem muito dessa influência da infância, não tem como, não é? Vem de uma programação mental que nós somos condicionados. Imagine uma crença e essa crença é lei. Imagine você romper uma lei que você escuta desde criança. É muito desafiador, não é? E nesse desafio, eu acredito muito que essa questão de alinhar a saúde mental do que realmente faz sentido para a nossa vida, não que faz sentido para a vida do outro, para que a gente possa alinhar isso e realmente ter clareza. E nesse sentido, Polly, como é que você enxerga para que as pessoas elas comecem justamente a ter essa clareza sem se deixar influenciar pelo meio externo, que é algo muito forte? Nós somos seres influenciados, assim como somos influenciadores. A grande diferença, Maíse, e assim, você me influencia, todas que estão aqui me influenciam. E assim como eu sei que eu também influencio vocês. A grande diferença é que quando você sabe quem é você, qual é o seu propósito de vida, qual é a sua missão, você veio fazer o que aqui, você não vai se deixar se influenciar por aquilo que não tem os seus mesmos valores. Nós somos amigas, né? Isso aqui o público já sabe. Mas assim, vai ter coisas que você vai fazer que eu jamais vou fazer. Ah, porque eu tenho que fazer porque Maísa é minha amiga? Não. Porque essa questão aqui não pertence à minha missão nem aos meus valores. Sim. Você vai continuar me influenciando? Vai. Mas a sua influência vai ser positiva de acordo com aquilo que eu quero para mim. E não vamos nos enganar. Nós somos também seres muito egoístas. Eu vejo em você algo que me encanta. Então, eu vejo um pouco do que eu quero ser ou ter em você. E é por isso que eu lhe admiro. É essa parte que eu lhe admiro. A outra parte, que não condiz com isso que eu quero, almejo, a minha missão, minha vida, meu propósito. Perfeito. Só que por já estar nesse caminho do autoconhecimento, por já ter passado depressão, burnout, ansiedade, tudo que eu poderia ter passado, talvez eu esteja um pouquinho mais à frente de algumas pessoas, não de vocês, mas de algumas pessoas, em ter esse feeling. O que é que me influencia e o que é que não me influencia. E até dos ambientes que eu estou frequentando. Exato. Tem convites que eu não aceito mais. Continuam sendo minhas amigas? Continuam. Mas eu não aceito mais. Qual é a finalidade? Qual é o propósito? Ontem mesmo me convidaram para um cafezinho. Ah, porque fulana vai, ciclana vai. Tá tudo bem. Mas eu não vou. Porque não está de acordo com o meu propósito de vida. Mas nós vamos sempre influenciar e somos sempre influenciados. Nós não somos ilha. Agora, a partir do momento que você se conhece, Exatamente. e a partir do momento que você se dá voz, o fato de eu não querer ir com você vai contar. Ou não querer ir com você, ou não querer ir para aquele lugar que você vai, porque tá tudo bem. E às vezes, gente, não é um lugar ruim, não. Não tô falando de lugares ruins. Eu tô falando de você estar num ambiente em que não vai lhe proporcionar um crescimento pessoal. Justo. E isso também é levado em todos os âmbitos dos nossos relacionamentos. Sim. Sejam relacionamentos familiares, Sim. de amizade, relacionamentos com companheiros, companheiras, profissionais, porque a partir do momento que você enxerga que aquelas pessoas não fazem parte da tua perspectiva de vida, já não faz mais sentido você se demorar ali. Uhum. E também saber separar a questão da dependência emocional. Porque eu enxergo que a dependência emocional é como você falou, Polly. Você está à frente, sim, de algumas pessoas que muitas vezes não têm a consciência que você tem hoje pelos desafios que você já passou. E então, diante dos desafios que a gente passa,
a proporção que a gente vai tendo consciência de quem a gente é e a gente justamente consegue enxergar, né, ter essa visão realmente de A fato. visão de drone, De né? drone, de assim, opa, é tipo assim, tô aqui na sala assistindo o filme da minha vida. Eita, querida, tá fazendo isso, né? Oh, faz isso lá, não. É verdade. A gente tem esse olhar, e isso é muito bacana, mas também é bem doloroso, como o Paulo falou. Porque nem todo mundo está disposto a se conhecer, porque se conhecer dá trabalho. Dói muito. E digo mais, se conhecer dá trabalho, mas vale muito a pena. Porque quem se conhece sai na frente e se torna perigosamente útil. Porque é como você falou, o que você me encanta, eu te encanto, assim como Rafa, assim como Carol. Porque, de certa forma, eu enxergo em você algum detalhe que eu não tenho, mas eu gostaria de aprender ali. Eu gostaria de evoluir. E eu acredito muito que cada uma de nós aqui tem essa perspectiva. Sim. Por isso que nós nos atraímos. Entendeu? Por isso que nós nos atraímos. Porque temos a mesma percepção, a mesma perspectiva, só que em contextos diferentes. Por isso que é 4 olhares e uma visão. Na verdade. Saindo daquela história de que os opostos se atraem, nem tanto. Nem tanto, Isso. Até porque os opostos, quando se atraem, o bicho pega. Até em casal, que eles falam, não, a gente tem que os opostos se atraem. Não é bem assim. Isso. Nós temos 4 olhares de forma diferente, mas uma visão só. Acho que por isso da Exato. nossa conexão. É. E por falar em conexão, Adoro. Carol Souza, terapeuta multidimensional. Exatamente. Estou, que eu digo que eu não sou, porque eu vou ser milhares de coisas na minha vida ainda. Não quero me enfiar dentro de uma caixa, porque eu vou falar para vocês que dá trabalho de sair. Eu estou no momento, Carolina Souza, terapeuta corporal e multidimensional, CEO do Spa da Alma, e já puxando essa questão da caixa e da questão de quem me roubou de mim, que foi um tema que foi assunto de algumas conversas nossas, de quem me roubou de mim, trazendo as nossas situações pessoais, de como a gente se perde, né? Sim. De como a gente deixa de fazer aquilo que a gente ama e aquilo que a gente tem prazer, sem se perceber, né? Quando você vê, você já está ali enfurnada numa situação. Eu vou trazer a minha, uma coisa tão besta, mas que para mim tem um significado tão grande. Quando eu olhei que eu passei 2 meses sem ir à praia, que é uma coisa que eu gosto muito, e eu querendo culpar o meu marido porque ele não queria ir. Olha, Eu não vou à praia porque ele não quer ir. Aí alguém falou, ele te proíbe? Eu disse, não. Então, por que você não vai? Ele fica com raiva se você for. Eu falei, também não. Aí eu falei, cara, quem tá me roubando de mim sou eu mesma. Sou eu que estou me privando de fazer algumas coisas. E quantas mulheres eu recebo diariamente na minha maca que eu falo, tá pesado, não tá? E aí, qual foi a última vez que você saiu? Qual foi a última vez que você teve prazer, fez uma coisa que você gosta de fazer? Aí a pessoa faz, eu nem lembro o que eu tenho prazer. Eu nem sei mais o que eu gosto de fazer. Ai, menina, aí eu saio com os meninos, com o meu marido. Se perdeu. Quem me roubou de mim? Foi no meu trabalho? Foi com meu filho? Foi com meu marido? E a gente é muito roubada, porque a gente não se percebe. E o que são escolhas, né, Carol? Exatamente. Somos nós mesmos. A gente queria culpar alguém. Não, foi por causa do meu filho eu parei de fazer isso. Não. Ai, parei de fazer isso por causa do meu esposo. Não, foi você que parou. E a gente quer sempre arrumar um culpado, porque é mais fácil da gente falar e encarar, meu Deus, isso aqui eu só vou pra praia quando eu quiser. Eu posso ir pra praia. Mas aí tomar ação, falar assim, eu que tenho que resolver isso, eu que tenho que fazer isso, é dar aquele passinho pra trás, né? Você fala, não, foi fulano. E isso vai anos
e anos, e as pessoas vão se perdendo de si. Já não fazem mais o que gosta, já não trabalham mais no que gosta, porque tá ali envolvida de tudo. Em casa, o filho gosta de uma coisa, o marido gosta de outra, e você não consegue se impor aquilo que você gosta. Que a gente sabe, quando a gente casa, quando a gente entra em um trabalho, a gente acaba, algumas coisas não tem como ser, mas tem outras que podem ser alinhadas. Sim. Ah, eu gostava de festa, eu gostava de dançar. Eu vou poder ir sozinha? Depende. Mas eu posso alinhar com a pessoa que está comigo. Olha, eu gosto de dançar, então uma vez no mês a gente vai sair. Isso. Mas as pessoas, principalmente no início do namoro, né? A gente faz o quê? Aceita tudo. Ah, não, deixa. Ah, ele tá cuidando de mim, né? Ah, não vou pedir, não. Ou quando o casal muda. Isso, exatamente. Que triste Não, ilusão. quando casar, não, ele me ama tanto, então depois se ajusta. E esse ajuste, ele não vem, ele tem que ser alinhado no começo. Eu sempre falo que o namoro ele foi feito para dar errado. Exatamente. Porque é no namoro que exatamente a gente vai saber, opa, peraí, a gente tem que entender, a princípio de tudo, né, em questão de relacionamento, é que cada ser ali foi educado de uma forma diferente, tem uma visão de mundo diferente. Então, como tem uma visão de mundo diferente, qual o grande problema das pessoas quando vão se relacionar? Elas não são elas mesmas. Elas vêm com máscaras. Então, como elas têm esse medo da rejeição, o medo do abandono, do julgamento, então é mais fácil, não é verdade? É mais fácil eu me cobrir do que fulano acha bacana. Mas às vezes não é que é mais fácil. Você falou aí em 3 medos. Abandono, julgamento e rejeição. Não é mais fácil. Essa pessoa, ela tá acostumada a andar por esses 3 medos. Uhum. Então, nós temos máscaras sociais, sempre temos Sim, e sempre sim. vamos ter, mas ela vai aprender a se comportar exatamente assim. E vai ser só mais um ambiente em que ela vai sentir que precisa Exato. se comportar desse Isso. jeito. É. Talvez essa pessoa não saiba. E quando eu Que falei age de mais outra fácil, forma. quando eu falei mais fácil, não é que para aquela pessoa, eu escolhi e vou fazer isso, mas a mente dela escolheu esse caminho justamente. Mas ela escolheu. É porque é um hábito. E não somente ela Então, também anda por hábito. pelo fato Ela dos hábitos escolheu inconscientemente Sim, a isso. andar assim. Porque gasta menos energia, porque ela só sabe ser Justamente. assim, porque Tá condicionada, Tá né? condicionada. Tá condicionada. Exatamente. Tá condicionada. Ela tá condicionada a se comportar dessa forma. Porque se eu me comportar desse jeito, não que ela tenha essa consciência que vai acontecer isso. Não, é né? inconsciente. Isso acontece de uma forma Inconsciente. inconsciente. E quando chega num determinado momento do relacionamento, a pessoa já está tão envolvida ali que ela não está sendo mais ela. Ela não está vivendo mais a vida dela. Ela está vivendo a vida do outro. E para sair dá trabalho, viu? É. Dá muito trabalho, porque quem não leu, leia o livro Quem Me Roubou de Mim, de Padre Fábio. E uma história que tá lá é muito parecida com de uma cliente minha. Teve um relacionamento abusivo a vida toda, desde que casou. Tava numa situação muito complicada quando casou, muito vulnerável. O abusador do outro lado, ele aproveita a situação, né? Então, essa pessoa teve 5 filhos, todos extremamente no direcionamento do pai, extremamente agressivos e grossos. E esse senhor, ele morreu e ela ficou sem saber o que fazer. É como se ela tivesse aprisionada ainda naquela dor. E assim, ela não conseguia sair. Tem um nome de uma síndrome. Isso, não consegue. A pessoa morreu, mas você se sente presa àquela situação ali. E não sabe como conduzir. Tô condicionada, tô casada com isso há 40 anos nessa situação. Como é que eu saio agora? Como é que eu saio? Não enxerga outra vida. Exatamente. E isso acontece não só no ambiente familiar, mas no trabalho. Eu tô há anos fazendo X coisa. Quando eu quero sair, eu falei, e agora? Vou pra onde? Vou pra onde? Então não tem Se eu opção. faço isso, não. Se eu parar isso aqui, acabou, não ganho dinheiro, eu não sei fazer mais nada, não. Isso. Porque a sua mente, ela tá ali condicionada a fazer só aquilo.
E eu digo por experiência própria, você falou em romper bolha. Gente, é um trabalho do cão você romper essa bolha que você se coloca. Muito. Sabe por quê? Eu vou falar por mim. Eu trabalho com terapias manuais há 17 anos. E eu estou nesse processo de sair dessa roupagem de terapeuta, de atender um a um, de ir para outras jornadas. E eu vou falar para você, é um processo praticamente de luto. Eu fiquei numa bad que vocês não têm noção. Eu ainda estou me trabalhando. É isso sério. mesmo. E eu fiquei muito mal e eu não estava entendendo o porquê do rolê. Aí uma pessoa falou, você não está entendendo que você passou 17 anos fazendo a mesma coisa e agora Exato. você está saindo dela? Você está em luto. E tá tudo bem. Exatamente. Aí vem essa coragem de furar essa bolha. Se você tá com medo aí, vai com medo mesmo, viu? Porque dói, não é fácil, mas vale muito a pena. Vai com medo não, passa na terapia também, né? Ótimo! Amiga. Passa na massagem. Mas vai ficar com medo no início, não vai querer. Sim, claro. Né? Vai, mas assim, no processo terapêutico você tem como diminuir, ajustando. porque Isso. vai se Com ajustando isso. o acompanhamento de um profissional Uhum. ali. E não Verdade. ficar preso nem a um trabalho, nem a uma Sim. relação. Até porque, nesse processo que você se fecha, vem os adoecimentos físicos. Sim. Porque toda dor física, ela vem de uma causa emocional. Na verdade, Carol, eu acredito que toda doença tem um fundo emocional. Todas. Todas. Eu gripei essa semana e eu sei exatamente por que eu precisei gripar. Exatamente. Isso. Tem séculos que eu não gripo. Olha, E eu gripei esta semana. E eu sei exatamente, não vou falar aqui, mas eu sei exatamente O porquê? o porquê eu precisei gripar. E é o que eu vejo. E é muito engraçado, porque as pessoas, elas não se percebem. Perderam o feeling. Uhum. Já não sabem mais, Sim. estão na loucura do dia a dia. Você pergunta uma coisa, elas não sabem nem responder. vivi no Vamos lá. automático. Vou fazer aqui um com você. Eu vou falar um sintoma e você vai me dizer uma causa emocional. Pode ser? Pode ser. Dor lombar. Pode Excesso de responsabilidade do outro, não sua. Quando você assume mais responsabilidade do outro, que não é sua função. Cervicalgia. Dor na coluna cervical. Carregando o mundo nos ombros e, dependendo do lado, um problema relacionado a uma mulher ou um problema relacionado a um homem. Sinusite. Eita, as secreções, aquelas expressões e as emoções que a gente não consegue colocar para fora, o corpo vai arrumar um jeito de colocar. Dor na garganta. Aquela fala, aquele sapo que você engole, que você abre aquele sorriso e não fala tudo o que precisava ser falado, a sua garganta vai ficar como a de doutora Polly. Insônia. Insônia, excesso de pensamentos. Eu poderia Excesso. passar o resto da tarde aqui, mas as meninas também têm que falar. Excesso de Nossa. pensamentos. Segura que tá maravilhoso. Segura nessa questão do rompimento da bolha pra gente poder continuar, tá? Manaíse, falar em romper bolhas. Eu queria fazer uma pergunta a você. Pode ser. É uma pergunta que também tem a ver comigo, mas eu quero ver a perspectiva dela no que ela passou. Maíse, como é ter por anos o cabelo alisado e depois assumir os seus cachos? Ótima pergunta, Polly. Olha, vamos lá. A questão do cabelo é uma identidade, na verdade, não é uma moda. Eu lembro quando eu fui transicionar do cabelo alisado para o meu cabelo realmente raiz, cacheado, as pessoas disseram assim, eita, Maíse, tá na moda, né? Vai acompanhar a moda. Só que eu ficava calada, porque realmente elas não entendiam e estava tudo certo em questão disso. Só que passar anos de cabelo alisado, isso também é uma perspectiva muito pessoal, tá? Tem mulheres negras, afros, que alisam o cabelo e tá tudo bem, e tá tudo certo, tá? Só que Maíse, por anos, minha mãe me levou ao salão de beleza a primeira vez aos 11 anos de idade. Imagine, eu passei dos 11 até os 32, 33 anos alisando o meu cabelo. Então, a partir do momento que eu comecei a alisar o meu cabelo, eu não enxergava a minha identidade. Então, eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava da minha boca grande, eu não gostava, mesmo sendo magrinha, mais uma magrinha, vamos dizer ali, umas curvinhas, tal, aquela coisa toda. E disso
foi que eu enxerguei. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me demorei nos lugares, quando eu não estou bem. Nunca. Com o entendimento já da fase adulta, eu enxerguei que eu olhei assim para o espelho e disse assim, eu quero mudar, não quero não mais alisar meu cabelo, não. Só que foi que eu percebi disso, que a minha identidade, ela estava começando a florescer a partir desse momento, desse olhar que eu tive diante do espelho. E olha que coisa interessante. No ano que eu resolvi justamente parar de alisar o cabelo e deixar vir realmente, foi um ano que eu rompi bolhas. Foi um ano que eu concluí um relacionamento que não valia mais a pena. Foi um ano que eu despertei para novos ambientes, novas visões profissionais também. Então, eu acredito, Poli, que toda a questão da identificação, seja ela questão de cabelo, seja ela questão profissional, é um rompimento de bolhas de dentro para fora. Até porque é a forma de como você se enxerga, o mundo também vai lhe enxergar. E eu me sinto uma rainha, querida. Voltou à sua essência. Voltei a Porque era como se a sua mãe essência. tirasse a sua essência quando alisou seus cabelos, né? Justamente, né? Porque ela queria me colocar, lógico, questões de influências, como a gente está falando aqui no podcast, ela queria me colocar numa caixa. E como ela queria me colocar numa caixa, elas vão levar minha filha no salão para ela ter um cabelo alisado assim como as outras meninas. E olha que interessante, assim como ela, as mães das meninas que tinham os cabelos lisos levavam as filhas para colocar bigodinho no cabelo para cachear o cabelo. Aí você vê, vem desde da infância. Por isso que nós, mães, temos que tomar muito cuidado. Né, Rafa? A Rafa que está nesse mundo mais próximo dos adolescentes. Nós podemos influenciar de uma forma boa, não querer colocar os nossos filhos numa coisa que nós queremos. Eu digo que essas crianças não, porque senão eles vão me matar, porque eles já são adolescentes. Adultos. Isso, eles têm a pressão de casa, porque o pai quer que siga uma profissão que era dele. Ele tem a pressão da escola, porque você precisa entrar na profissão tal, senão você não ganha dinheiro. E a Tem a escola que é pressão- um número, né, também. Exatamente. E ele tem a pressão dele. E chega uma hora que ele não sabe nem para onde vai. É muita pressão. Aí entra esse tema mesmo. Quem me roubou de mim? A escola me roubou, meus pais me roubaram. E eu, quem sou? O que eu gosto de fazer? O que eu quero fazer de fato, né, Rafa? Você deve ver muito isso com os adolescentes lá na Mirai. Pegando a deixa da Carol. Me apresentando também. Tenho 24 anos, estou aqui Ela arrasa com a cara da gente, né? Ela tá passando a nossa cara. nessa jornada para me apresentar para vocês, não só a questão da idade também, mas por tudo que eu já passei e como que eu cheguei até aqui. Desde que eu frequentava a escola, eu digo assim que eu lembro muito de um dia que eu saí da escola com meu pai me buscando, com 12 anos, no 6º ano, e eu mostrando para ele que eu tinha copiado o dia inteiro a aula de biologia, eu tinha copiado o dia inteiro a aula de matemática, tudo eu tinha copiado. Então, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, assim, na escola. E sempre fiquei um pouco sem saber por que eu só copiava o quadro, eu só ia para a escola para copiar o quadro. Claro que eu tive uma educação que a maioria dos brasileiros tem, que é muito unidirecional, passiva, só recebendo, assim, do professor. E isso nos deixa numa bolha. Tudo que vocês estavam falando aqui, eu estava... Tudo a ver com a Mirai, tudo a ver com a Mirai. Porque eu acho que as pessoas nem imaginam quanto essa questão de autoconhecimento, de romper bolhas, você passar uma vida inteira na escola, que é a sua vida de formação. Formação moral, ética, religiosa, enfim, de relacionamentos, você está na escola dos 4 aos 17 anos, ou seja, quando você é mais vulnerável mentalmente, enfim. Você está ali sendo moldado. E aí, quando você sai da escola, você está todo moldado pela escola, pela sociedade e pelos seus pais, pela visão que os seus pais colocam em você. Então, tudo isso que vocês estavam falando aqui, todos os pontos estavam anotando aqui sobre romper bolhas, e agora,
o que eu vou fazer, ainda mais quando a gente está numa situação mais vulnerável, que é uma situação de pouca maturidade ainda, que vivenciou pouco, porque estava ali a maior parte do tempo sendo ou na bolha da escola, ou na bolha da família, enfim, não Sim. sendo exposto a desafios. E nem falei meu nome, né? Falei, eu me chamo Rafaela, e desde 2023, tem um pouco mais de um ano que eu fundei a Mirai, com mais 2 amigos, depois chegou mais pessoas, então a gente está trabalhando nessa nossa startup. Então, a gente trata realmente sobre isso, do que o jovem faz quando ele sai da escola. Então, sair da escola e agora? O que eu vou fazer dessa vida? Eu vou pular nesse mundo? Depois eu quero até conversar com quem está aqui no backstage, porque eu sei que eles são novinhos e já estão se expondo, já estão trabalhando, já estão tendo contato com muitas histórias, muitas pessoas. Então, assim, só para dar esse gancho mesmo do que tudo que vocês falaram sobre, principalmente sobre romper bolha, eu acho que, não acho, tenho certeza, que tem muito a ver com essa questão que os jovens passam. Quando ele tem esse ciclo de acabou a escola e entrar na vida adulta, ele é um ciclo que ele acaba de forma muito abrupta. Uma hora você é menor de idade, você não pode ser preso, você não pode beber, você não pode dirigir, entre muitas aspas, né? Quem sabe que os jovens, eles Rompem. quem tem limite é município, não é mesmo? Como você fala. Mas, assim, teoricamente, o jovem está muito numa bolha, ele não pode fazer nada dessas coisas, nem se autorresponsabilizar criminalmente pelos seus atos. Sim. E, de repente, ele tem 18 anos, ele pode ser preso, ele pode engravidar, ele pode ser pai, ele pode casar, ele pode beber, ele pode fazer tudo. E aí, ele é abrupto, muito um choque de realidade, assim, que a gente pode não considerar, ou às vezes considerar frescura, ou não entender o que acontece na cabeça desse jovem, que acabou ali de formar o corpo dele como homem ou como mulher, acabou de sair ali de uma explosão de hormônios e tem todas as responsabilidades, e ele começa ali um período de transição. E aí a Mirai vem cuidar disso, né? Dessa questão de uma orientação. Porque como vocês falaram assim no início, né? A gente não consegue, às vezes, se enxergar ou se autoconhecer. A gente precisa de ajuda de mentores, de pessoas que estejam ali com um olhar externo, com a visão de drone, uma visão mais por cima, para entender qual é a saída desse labirinto. E às vezes não tem nem saída. É só uma forma de você conseguir navegar por esse labirinto de uma forma que faça sentido para você. Que você se sinta feliz. A Mais falou no início que quando a pessoa se conhece, ela fica extremamente útil. Eu falei, Perigosamente útil. Perigosamente, eu falei, acho que ela fica perigosamente feliz. Também. Porque às vezes quando a gente é feliz é algo perigoso, por incrível que pareça. Mas é mesmo. A gente às vezes não tem coragem de viver essa felicidade, né? Que a gente busca. E acho que da Mirai, assim, que eu posso falar é esse ponto de orientação mesmo, que a gente trata muito sobre autorresponsabilização do jovem em si. Eu vejo vocês como mães que já entrevistei, já tem um pouco mais de conhecimento, como que vocês lidam com os filhos de vocês. E eu acho um ponto muito importante que eu também vejo em outras mães. E acho que talvez seja uma tendência cada vez mais de não só as mães, os pais em si, terem os seus próprios sonhos e dizer, filho, esse sonho não é meu. Isso é seu. Esse sonho é seu. E aí, como que ele vai fazer para buscar esse sonho dele? É dele, não é da mãe. A mãe pode apoiar ali enquanto tá criança, enquanto tá adolescente. E ainda tem aquele período meio anfíbio que você é adulto, pode ir pra festa, mas precisa do Pix da mãe, precisa do financiamento do pai. Toda hora isso não tem uma autonomia financeira ainda, o que acaba também limitando o jovem. Ou às vezes até precipitando, preciso ter meu dinheiro, o que é que eu faço? Eu preciso da minha independência. Às vezes a independência dos relacionamentos está muito ligada a essa questão financeira. Então é muita coisa para o jovem decidir ao mesmo tempo. E tem muita gente decidindo por ele também, seja a escola que tem um direcionamento do vestibular. Da hora que ele entra, desde pequenininho, a hora que ele sai. É um direcionamento voltado para o vestibular, é como se ele só tivesse uma opção na vida. E você pensa, um adolescente de 17 anos ter que escolher o que vai fazer
o resto da vida. E não se trata muito sobre pesado. Exatamente. O resto da vida não existe mais. Gente. Não e eles existe. ficam nessa pressão, gente, é o que eu vou fazer o resto da vida. Não, é por isso que eu falo, sair da caixa mesmo. Pronto, E até os volta- 30 eu vou fazer tal coisa, depois eu vou me apaixonar por outra coisa, a minha missão vai ser outra. Isso. Então, para o adolescente deve ser E muito volta complicado. exatamente, justamente para o que a gente estava falando do mundo adulto logo no início do podcast. Que é justamente a questão do quem me roubou de mim, de romper bolhas, de não se prender a títulos, a questão de pensar, nossa, vou ser médico o resto da vida, vou ser terapeuta o resto da vida, vou ser mentora o resto da vida. E que isso justamente vem dessa influência, que o jovem quando chega na escola é colocado dentro de caixas, a partir do momento já que é organizada ali as cadeiras para se sentarem, né? É organizado assim, você tem que sentar assim E ter um mapeamento e de ter um sala, mapeamento né? de sala. Isso já é estratégico, minha gente. É o sistema, na verdade, né, que faz isso. Para que o jovem se enquadre realmente. E também outra questão, que é sempre a questão de... foi muito influenciado de sermos medianos. Medianos no que a gente faz. Medianos. E eu acredito muito, Rafa, que a Mirai, eu falei nos bastidores há uns dias atrás para a Rafa lá no grupo, eu acredito muito que a Mirai, ela é um projeto que vai, não só no Brasil, no mundo, Rafa, ó, escuta o que eu estou lhe dizendo, porque isso é muito disruptivo, é sério. Tá ouvindo Se eu de fosse novo? adolescente, gente, eu queria participar da Mirai. Porque imagine, você adolescente ter esse direcionamento de romper isso, de dizer assim, poxa, não vou pelo que está sendo pressionado na minha cabeça, da escola, dos meus pais, da sociedade. Eu tenho a livre escolha de não estar tensionado e dizer assim, vou ser médico, vou ser advogado, seja lá o que for, para o resto da minha vida. Será que eu não tenho pelo menos um tempo para avaliar o que realmente faz sentido? Um tempo, um direcionamento, Pra uma minha vida. metodologia. Será que eu posso desistir Né? no meio do caminho para outra coisa? Parece que não pode. Isso. Parece que é uma. Ó, Parece que tem um você- script ali de vida. Exatamente. Ó, você vai entrar nessa rua aqui, pode sair dela, mas não, viu? Exato. É assim, gente, eu tenho uma visão um pouco dentro do que vocês estão falando, um pouco fora. Eu acho que, assim, não é sobre ter uma profissão, ser isso pro resto da vida. Mas eu vejo o seguinte, a partir do momento em que a gente ensina esse jovem quem ele realmente é isso que vai ficar mais fácil. A base, né? De A quem base. realmente ele é. De quem realmente é e de que ele precisa, porque eu vejo uma juventude muito sem sonhos. Eu não atendo, eu não gosto de atender crianças nem adolescentes. Mas o que eu vejo no geralzão, é uma juventude muito sem sonhos. Assim como somos adultos muito sem sonhos. As pessoas perderam a capacidade de sonhar. E se eu não sei sonhar, eu não consigo ensinar ao meu filho a sonhar. E eu não consigo dizer a ele que o sonho dele é importante, mesmo que não seja para mim. Nem todos os sonhos deles vão ser resolvidos e vão ser... Porque às vezes a coisa é meio assim. A gente já teve sonho que realmente... depois você viu... tá vendo? Ela tá lembrando dos sonhos dela. Mas o que acontece? Se aquele sonho for realmente seu, for realmente daquela criança, ele vai fazer por onde? Exatamente. Vai acontecer. Sim. Vai acontecer. Agora, a gente precisa também ensinar esse adolescente, esse jovem, a se frustrar. A grande questão é que nós também temos muitos jovens e adolescentes que não comportam a frustração. Exato. A gente tem escola, que aí você falou muito bem, que senta assim, só que se a criança ela fala mais um pouco do que aquela outra, do que é de costume, ela é errada. Ela é tirada daquela... Não é tirada da sala, né? Mas é tirada daquele... Tido naquele meio como quase um bandido, na verdade. Exato. E aí as tias querem um diagnóstico. E a gente está numa sociedade em que a gente quer um diagnóstico desse jovem para ele que não pode se frustrar. E aí cérebro nenhum vai ter resiliência se ele não pode se frustrar, porque isso é treinável.
E a gente quer um diagnóstico para justificar e culpar o diagnóstico. Isso. Entende? Muito mais do que isso, eu acho que a gente precisa ensinar essas crianças e esses jovens a se frustrarem. Uhum. Com Exato. certeza. É sonhar e se frustrar. Deixa ele sonhar. Mas você precisa buscar e realizar, porque é nessa busca para esse sonho acontecer que vai ter frustrações e ele vai entender e vai aprender que ele sim pode. Eu tenho um personagem bíblico que as pessoas, assim, quando eu falo, as pessoas geralmente ou desconhecem, ele foi falado pouco, ou não sabem por quê, não entendem por quê. Vão dizer que é Davi, é Samuel. Não, assim, o meu personagem bíblico preferido é Caleb. Caleb, ele esteve com Josué e Moisés, quando Moisés era o comandante, né, digamos assim, e ele foi um dos 12 espias. Voltou Josué e Caleb falando para Moisés, olha, a terra é boa, a terra mana leite e mel. Olha o sonho, a terra é boa, a terra mana leite e mel, era a promessa que eles tinham. Mas tem gigantes, tem gafanhotos, eles em momento nenhum, quando foram dizer a Josué como era a terra, eles disseram que aquilo só tinha coisa boa. Só a parte boa, Eles né? falaram que não, o que tinha na terra, que eles precisavam se proteger. Eles tinham uma promessa, eles tinham um sonho, e eles não estavam de mimimi, digamos assim, por conta do que só tinha bom. Não, eles sabiam, eles estavam preparados, se preparando para o que não era bom. Tá, não aconteceu porque os outros 10 só viram o lado ruim. E aí é a nossa população no sentido geral, e isso inclui os nossos jovens de hoje. Mas no sentido geral só era aquela população. O que aconteceu com esse povo? 40 anos no deserto, peregrinando por um caminho que eles poderiam ter percorrido em 4 meses. 40 anos. Tudo bem. Moisés morreu, Moisés atravessou, né, com todo mundo, o Mar Vermelho, depois morreu, Josué seguiu, atravessou o Rio Jordão, a terra foi distribuída como tinha sido prometido, mas daqueles 12 e daquelas outras 3.000 pessoas, somente Josué e Caleb sobreviveram para herdar a terra. Por quê? Porque eles tinham fixamente um sonho. Eles sabiam quem eles eram, o que é que eles queriam, o que é que eles tinham vindo fazer aqui nesse mundo. Eles tinham um sonho. Mas dentro dessa confusão, né, e muitas brigas, o que é que acontece? Caleb tinha feito um trato com Moisés de que uma coluna, uma mais longínqua, ia ser dele, se eles conseguissem alcançar. Josué era o líder, então ele divide a terra para todas as tribos e esquece a de Caleb. O que é que Caleb faz? Caleb tem certeza, tem convicção daquilo que ele veio buscar ali. Ele não passou isso tudo em vão. Ele vai a Josué com todo respeito e honra, porque é o líder deles, e é o que falta também para a nossa juventude, respeito e honra aos líderes. Exato. Tá? Falta muito isso. Então, Caleb se volta ao líder dele, agora não era mais Moisés, era Josué, e recorda a Josué aquilo que Moisés tinha feito com ele, de acordo. E engraçado que ele diz a Josué que ele ainda tinha a mesma força de 40 e tantos anos atrás, quando Moisés tinha prometido isso para ele. Vocês acham que um homem com 80 e poucos anos tinha a mesma força? Não tinha. Mas olha o que é que Caleb faz. Ele pegou a filha dele, a mais bonita, casou com o melhor guerreiro da tribo, que agora era o filho por lei dele. Quem é que ia buscar essa terra? O filho dele. O genro, né? Que era filho dele. Ele já sabia dos percalços da terra, ele já sabia dos obstáculos. E ele se preparou para isso. Estava disposto. Estava disposto e se preparou. Mas o que é que falta? Falta sonho, falta respeito e falta resiliência. Mas resiliência cérebro nenhum vai ter
se não se frustrar. Exatamente. E falta frustração para os nossos filhos, para as falta. nossas crianças, para os Falta nossos adolescentes. exploração. Isso. Explorar. Principalmente a geração de hoje. Eu falo que é a geração Nutella. Eles precisam ralar o joelho. Eles precisam cair. E eu me coloco muito nesse sentido, as meninas também, porque são mães. Na nossa geração, nós sabíamos justamente o que era, vamos dizer, da coisa mais simples mesmo, tá, que eu tô falando, o que é um brincar, o que é realmente passar por desafios, seja eles qual for. Hoje, os nossos filhos têm o privilégio de estar vivenciando uma geração que, ao mesmo tempo, é uma geração inteligentíssima, super desapegada, sabe quem são, porque eu acredito muito, eles são muito assim, sabe? Autônomos, eles não... Eles têm uma autonomia, mas eles não sabem quem são. Isso. Pela facilidade que tem Isso, hoje. justamente. E justamente por conta dessa facilidade que eles têm dificuldade de enfrentar a frustração. E quando você falou a questão do sonho, eu concordo plenamente com cada ponto que você falou desse embasamento realmente bíblico. Só que eu também acredito que a questão dos sonhos vem muito também dos pais ali. Sim, Certo. mas Uma assim, quantidade é isso que eu de coloquei no repertório, né? adulto geral e às vezes podam os sonhos dos filhos, porque eles não Exato. sabem Justo. sonhar. Justo. Eu encontro Pais. adultos que não sabem sonhar. Exato. Gente, na minha mentoria, tem a primeira aula é fazer uma lista de sonhos. Tem gente que chega na É o mais- metade da mentoria Não e consegue. não tem uma consegue. lista de sonhos. Verdade. Tem gente que tem uma lista de sonhos pro filho, pra nora, pro genro, pra sogra, Mas pra pra mãe. ela não tem. Mas quando você lê e você... E aí, cadê você? Onde tá? E é não porque, tem. na verdade, nós somos criados para agradar as pessoas. Nós somos educados para sempre olhar para a grama do vizinho e pensar que a grama do vizinho é mais verde que a Exato. nossa. Se moldando em todos os ambientes, né? É. Aí você fica sem ser um molde. Eu vou ali, o molde é redondo, eu entro. Eu vou ali no molde quadrado, eu me aperto, me ajeito e me coloco. Gente, meu filho quer uma árvore de Natal ano que vem de 3 metros. Só que para eu ter uma árvore de Natal de 3 metros, meu pé direito não é 3 metros. Eu vou ter que mudar de casa. Olha só como é simples assim para ele, né? E aí, mãe, o que você acha? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo, eu não sei se... Não tô dizendo que tô conseguindo. E no dia de montar a árvore eu vou, porque eu acho massa. Eu me acho top. Ai, amiga, tá certo. Eu vou Apesar montar de com não ele ser na árvore de uma 3 casa, eu metros, acho viu? top. Porque Eu vou montar a árvore de Natal Acho de 3 metros. maravilhoso. Perfeita. Eu É, também ele quer super uma árvore embalo, de assim, Natal nesse pra espírito. Mãe, ano que vem eu quero assim uma árvore de Natal de 3 metros, mas você sabe que aqui não dá, né? Entendi. seu Ele sonho. mesmo completou aqui. Você sabe que aqui não dá. Então, é o sonho dele. A árvore de Natal de 3 Ah. metros, ele sabe que não dá, ou seja, eu preciso mudar de casa. Cara, Então, na mente dele já tá tudo feito. E é tudo muito fácil. Tá? Então, É. assim, talvez a árvore de Natal dele de 3 metros não seja na minha casa. Exato. Seja na casa dele. Mas na casa dele, Uhum. Sim. essa pessoa vai ter uma árvore de 3 metros fácil. Sim. Vai. Ele já enxerga isso. Isso, ele enxerga isso. Mas assim, eu não gosto de árvore de Natal. Eu não sonho em mudar desse apartamento, pelo menos por enquanto, eu ainda não tenho esse sonho. Nem ter um pé direito tão alto assim, Só pra encher depois. só pra enxergar. Só pra encher. Aí, escassez. Mas ele enxerga isso. E ele quer isso. Ele vai ter uma árvore de Natal de 3 metros. E o apartamento dele vai ser maior que o meu. Sim. Por isso que ele já Entende? enxerga isso. Ou quem sabe ele não ressignifica essa árvore de 3 metros. A gente pensa muito assim, num formato de uma casa grande ou Sim. num apartamento duplex. Mas às vezes ele pode se encontrar, eu sei que explorando aqui ele é mais musical, né? Eu não sei, uma turnê da vida que ele faça Sim. num desses... Na Cara. Europa. Num desses aspectos ele não passa um Natal Segundo- diferente. Segundo ele vai morar em frente ao Central Park. E tá tudo Então bem. tá tudo Imagine perfeito. a árvore do Central Park, não tem 3 metros, tem mais. Vai ser a árvore dele. Pois é. Entendeu? Justo. E assim, a gente... Quando eu olho, logicamente, eu fico rindo, né? Que assim, poxa... A gente pensa,
mas eu não poldo, entende? Isso. E eu Ai, comento, não que pode dar bobagem. Você sabe que aqui não dá, É. você sabe que eu não tenho dinheiro pra Isso, isso. isso. Não, ele nem Justo. sabe isso. E ele não Isso é precisa saber mentalidade isso. de, eita, só quer ser o rico. É. Só quer ser o rico agora. Esse povo se Já amostra. Exatamente. Uma árvore de 3 metros, você quer aparecer pra quem, menino? E a gente faz isso com as profissões também. Faz. Porque Exato. veja só, tá. Você vai ser jornalista? Vai. Tudo bem. Mas existe uma rotação dentro do jornalismo, dentro da comunicação. mesmo. Sim. Você vai ser professora? Vai. Existe uma rotação. Uma vez minha filha chegou chorando em casa porque disseram a ela que se ela não fosse médica, ela iria morrer de fome. E aí eu fui, como é que a gente combate a crença? Mostrando que a crença não é Isso. verdade, né? Filha, vamos lá. Dizem que todo médico é rico e que todo professor é o quê? Pobre. Existe um site que você coloca o nome do canal do YouTube da pessoa e ele diz quanto aquela pessoa ganha em dólar. E aí eu disse o nome daquele teu professor que tem aquele canal do YouTube e tal. Ela me disse. Tu viu quanto é que ele ganha? É mais que a sua mãe. A sua mãe é? Médica. Ele é? Professor. Trocou. Só que o que é que acontece? Esse cara não acreditou que todo professor era pobre. Isso. E por não ter acreditado nisso, ele conseguiu romper a bolha. Exatamente. Só que agora eu digo pra você, se alguém conseguiu, você também consegue. Isso. Se até aí ninguém conseguiu, você pode ser o primeiro. Justamente. E o primeiro da sua família a conseguir, a romper isso. E o primeiro da sua família, o primeiro da rede das suas amizades, o primeiro Da sua cidade. da sua cidade. E por isso que essa questão do romper bolhas é desafiante. Porque imagine, você veio de um lugar onde você foi condicionado numa família, numa cidade, num estado, que você vai ser limitado até esse ponto. Aí, do nada, você começa a se conhecer ali e dizer assim, poxa, posso seguir, trilhar esse caminho diferente dessas pessoas. E trilhando esses caminhos diferentes dessas pessoas, você vê um mundo de oportunidades e possibilidades. Só que prego que martela, não é verdade? Todo prego que martela, ele é pisado ali. Sim. Então, quando você se destaca, você vai ser martelado. Exato. Por quê? Porque as pessoas que cresceram com você vai olhar e dizer assim, poxa, fulano, tu pensa que tu é quem? Uhum. Você é quem? Para sair de uma cidade, para trabalhar com outra coisa, para ter um relacionamento saudável, para viajar para outro país. Metida. Metida, só Nossa. quer ser, entende? Só quer ser a blogueira eu não sei. agora. Só quer ser a blogueira ela agora. Já ouvi tanto isso. Ó, Metida besta. Não quando- é. Doutora, você gravar vídeos. isso, Grava. médica, Meu gravando Deus. vídeos. Como Já fiz assim? 300 antes de chegar por aqui. Não, e é tão interessante isso, gente, porque quando eu comecei a trazer conteúdos para a internet, eu já trabalhava com comunicação. Então, também tinha ali, ao mesmo tempo, a parte de ser funcionária pública, porque eu era assistente social. Então, eu era assistente social e trabalhava já com comunicação. Então, daí, eu comecei a gravar vídeos. E antes disso, antes de trazer esses conteúdos de oratória, eu comecei a trazer vídeos caseiros cantando. E participei de alguns festivais lá na minha cidade. Não vou nem cantarolar mais. Então, o que é que acontece? Nem eu tirei o pão no O gato. que é que acontece? Fui taxada de doida, de metida, perdeu a noção, mas tá louca. Então, quando eu comecei a trazer todo esse mundo de possibilidades para uma cidade pequena, e não falo só em questão de mais, isso é qualquer pessoa que faça isso. As pessoas, elas realmente, elas lhe taxam de louca. E a gente fica com medo triste de ser julgado. Então, você realmente um tem que... julgamento. É o terceiro médico que ela falou. E é onde isso. chega justamente a parte de você se conhecer. Porque quando você se conhece, você sabe lidar justamente com essas questões que vêm do externo.
E se a gente olhar, o medo tá na cabeça de todos, né? Uhum. Sim. Sim, a gente tem uma pirâmide com N problemas aqui embaixo. Quando a gente vai olhar, é o medo. Ele é o primeiro ali, dominante, né? E é engraçado que a maioria desses problemas só existem por causa desses medos. Isso mesmo. Porque a gente se limita, né? Se limita. A maioria dos nossos problemas, eles existem por causa do medo. E se eu falar isso e ela não gostar? E se eu me posicionar assim, o que é que vão falar? O que é que vão dizer? Já vai olhar logo assim, eita, fulano olhou meus stories, será que ela gostou? Meu Meu Deus. E aí você acaba se poldando cada vez mais. E aí você acaba evoluindo. E aí você adoece. Se perdendo da gente. Que cai no nosso tema. Quem me roubou de mim? Quem O me meu roubou? medo. É. O medo de eu me posicionar em casa. O medo de eu falar para o meu marido não. O medo no trabalho. De falar um não. De falar não, vai ser por aqui. Não, mas se eu falar, fulana não vai gostar. E eu não... É melhor. Vamos deixar quieto, né? Vamos deixar aqui. Vamos evitar Exato. confusão. Evitar confusão. Vamos Exato. evitar confusão. Então, eu posso ficar mal, eu Medo posso de ser ficar grossa. Que as pessoas Isso. acham que por você dizer não, você Isso. é grossa. Exatamente. Disseram assim pra mim. aconteceu. A senhora diz não com tanta facilidade. Sabe o que é? É que se eu for fazer tudo que vocês querem, eu vou adoecer. No dia que eu adoecer e sair daqui, vocês vão arranjar outro profissional. E tá tudo bem, porque no dia que eu não estiver aqui é pra arranjar outro mesmo. Isso. Só que até lá, eu preciso ter minha sanidade mental. Exato. Então é não. Exato. Exatamente. E por falar em medo, Rafa, você, uma jovem de 24 anos, Não tenho nenhum. Eu também. Eu também sou jovem, tá? Eu também uma sou jovem, tá? Uma jovem de 24. Gente, calma. Somos jovens. Só que Rafa é a baby. A baby. E nem tão baby. A baby. Então, não tem nem tanto tempo que você justamente Que eu rompeu. fiz 24 anos. Não tem nem tanto tempo que você justamente saiu daquele espaço ali do jovem que estava meio perdido, Uhum. tal, que estava sendo norteado pela escola, pelos pais, pela sociedade. Como foi para Rafa ela justamente saber lidar com isso, com essa pressão de papai e de mamãe, da sociedade, da escola e diante do que eu enxerguei, por isso que você fundou justamente a Mirai. Eu ainda estou aprendendo. Na verdade, por formação, eu sou uma quase arquiteta. Eu sou uma arquiteta por formação e eu escolhi esse curso muito por conta dessa questão que eu falei no início, que eu sempre tive um aprendizado muito passivo na escola e eu sempre fui uma pessoa muito de humanas, nunca fui de biologia, nunca fui de exatas, eu sabia que eu nunca ia fazer medicina porque eu era complexada com as doenças, eu achava que eu ia morrer se eu visse um doente, não ia dar certo, eu não tenho psicológico para isso. É psicológico para você ser médico ou para ser qualquer coisa, mas medicina não era uma questão naquele momento. Também a questão de exatas nunca foi muito boa, então eu sabia que ia ser humanas. Aí eu falei, direito é um curso bom para eu fazer, porque eu gosto de ler, enfim, é a minha vibe. Mas não, Deus me livre de fazer direito, meu Deus, eu vou ficar mais 5 anos sentado copiando o quadro do que o professor tá falando. Isso numa visão que eu tinha sobre o direito. Traumatizou. E que não é assim. Nem todo mundo que faz Sim. direito, não sei, depende. Às vezes foi uma faculdade um pouco mais maçante, mas às vezes a pessoa faz o curso, né? Então, às vezes uma pessoa que fez direito se engajou ali em causas sociais ou, enfim, startups, né? E disparou. Isso não é uma questão, mas para mim, naquele momento, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje de como que funcionam as coisas. Então, eu falei, não, eu vou fazer arquitetura. Porque a arquitetura é um curso prático e eu vou conseguir me engajar melhor, eu não vou ficar mais sentada. E de fato, É muito mão na massa, né, Rafa? E de fato, eu não fiz pouquíssimas E a criatividade, provas. né? É um curso muito prático, é um curso que exige muito trabalhar em grupo, em dupla, é um curso que exige muito de... Enfim, é realmente um curso criativo e é um curso de humanas, principalmente na universidade que eu fiz, na Universidade Federal de Alagoas. Então, foi um curso muito legal, muito bacana. E nesse curso, o que eu aprendi nele?
eu aprendi muito a olhar para o usuário em si, porque quando você projeta um espaço, você projeta para alguém. Alguém vai morar ali, dormir, cantar, Trabalhar. passear, sapatear, enfim. É o usuário que está importando naquele momento. E nisso eu consegui ter um olhar um pouco mais voltado para o empreendedorismo. Então eu fui vendo que não queria passar o resto da minha vida, assim, não quero ainda, no momento, projetar ambientes. Não vi que ali poderia ter um futuro legal para mim. Pode ser um futuro muito bom para várias outras pessoas que se identificam com arquitetura, com projetar ambientes, ver a iluminação, enfim. Eu nunca tive esse senso estético muito apurado, diga-se de passagem. Não fui porque sabia desenhar, não fui porque fazia os melhores looks, as melhores combinações, os melhores arranjos, mas fui por conta da afinidade mesmo com história. Estudei muito história da arte, enfim, história do mundo, estética. Foi um curso legal para mim. Só que eu vi que a questão de ser ativo não era exatamente ser ativo na arquitetura. É uma coisa maior que um curso. As suas habilidades, ou seja, não é questão do direito ou da medicina ou de qualquer coisa. Você pode ser ativo em qualquer lugar, independente do curso que você faz. Então, depois que eu entrei na empresa Júnior, eu vi que não era questão de projetar o ambiente em si, que me faria feliz e ativa. Era uma questão de estar aqui, né, criando coisas, criando negócios, entender como que funciona o mercado, enfim. Então, eu vi que era uma questão mais do empreendedorismo em si, que me faria ter essa questão mais ativa. Então, foi por isso que eu fiz uma transição de carreira no meio do final da faculdade e decidi trabalhar com outra coisa, decidi trabalhar com produtos. Então, agora eu trabalho na Casa da Indústria, trabalho com pesquisa e, enfim, tive essa virada de chave muito por conta dessa jornada toda que eu tive trabalhando com o usuário em si. Começou com o usuário, foi uma questão de olhar para o cliente ou para a pessoa, e não do projetar o ambiente em si. Foi bom que você não ficou com medo, né, Rafa? Não. Porque você vê, ela começou na arquitetura e viu ali, testei e não gostei. Vou por aqui e assim é a gente, né? Uma coisa Na vai vida, guiando a uma outra. coisa vai guiando a outra, exatamente. Exato. Só que uma coisa que a Rafa falou aí que é muito interessante, que na maioria das vezes a gente não vê, é o seguinte: ninguém começa nada do nada. Ela falou ali, aí eu vi, aí quando estava na faculdade, aí eu fui para projetos de empresa júnior, ela usou isso. Isso. Aí ela está num trabalho que ela está fazendo pesquisas, que está vendo isso para crescer a Mirai. E às vezes a gente fica com mais medo quando está fazendo uma transição de carreira, é porque você disse assim, eu vou começar do zero. Não. Que não é zero. Você não começa nada do zero. Até porque as tem- experiências É. que nós carregamos. Mas né? isso a gente precisa também aprender a valorizar. Exatamente. Porque se eu não valorizo essas experiências, Exatamente. vai passar. Isso. Vai passar. E eu vou ter mais medo ainda porque é do zero. Isso. Eu vou ter medo. Porque eu estou indo para um lugar desconhecido. Para minha mente é desconhecido. Só que eu vou ter mais medo ainda porque eu não valorizo essas pequenas conquistas, mesmo que aparentemente assim, ela vai dizer, ai, passei 5 anos na faculdade e não aprendi nada de arquitetura e não vou usar nada para a vida. Tá, ela não vai usar para a vida. Mas quando ela estava olha a história que ela está contando para o cérebro dela. Quando eu estava lá na faculdade, eu tive a oportunidade de participar de um projeto Empresa Júnior. Mudou a chave. Exato. Ela tem uma outra história para contar. Então, ela vai para uma transição de carreira dentro da faculdade muito mais fortalecida do que eu digo assim, poxa, eu estava lá no concurso público, passei 10 anos, 20 anos. Serviu para Não perdi nada. nada. Só perdi meu E tempo. agora perdi meu tempo, tô ficando velha. É mais ou menos essa história que a Maria conta. Tô ficando velha e agora eu tenho que começar tudo do zero. Isso. É. Então a pessoa Cara, não não é tem do zero. a perspectiva que ela justamente é uma junção de toda a experiência que ela tem diante das habilidades que ela desenvolveu ao longo da vida dela. E não só a questão das habilidades profissionais, mas as Sim. habilidades como ser humano, Sim. as habilidades sociais. Porque mesmo diante que Perfeito. temos especializações, cursos, faculdade, seja lá o que for, eu vejo isso. Isso aí é menos da metade. é o menos da metade. Isso aí Porque é menos da o que metade. conta realmente, de Não fato, diferencia o profissional essa parte. são as nossas habilidades como pessoa ali. Essa questão de curso, de especialização, treinamento, eu digo que é 20%. 20% ali realmente de uma base
que precisamos para se especializar em alguma coisa, para se tornar profissional bom em alguma coisa. E se atualizar. E se atualizar. Mas toda essa, por exemplo, E vou experiências... dizer como diria minha mãe. Você não fez mágica, É sua obrigação. Pois é. Esse é o básico. É o básico. É o básico. É o Mas básico. você imagine, nós que temos essas vivências, essas experiências de pessoas, lugares, situações, locais que nós trabalhamos, aprendemos, olha o quão rico é isso. E hoje, por exemplo, se Polly ela não quiser mais atuar na medicina, vamos dizer assim, no ambulatório, ela tem toda uma experiência de vida ali, onde ela passou, e ela pode ser direcionada para outro lugar. Vai. Só que, diante disso, eu acredito muito que a base sempre vai estar diante do que você se sente feliz em fazer. Sentir. Sentir. Você falou aí, Isso. sentir. É. Eu preciso sentir que isso vai me levar a algum lugar. Exato. Porque assim, Exato. até num lugar ruim, numa condição ruim, Exato. eu preciso tirar algo bom dali para sentir. Ó, aqui tá Justo. ruim, mas tem alguma coisa aqui que eu aprendi Exato. que vai me deixar melhor para aquele Exato. próximo passo. E é o sentir. Porque a gente pensa, a gente sente, Sente. mas a partir do que a gente sente, você já pensou. Aí libera neurotransmissores. Você vai sentir. Aí isso se espalha todo para o seu corpo. E aí você vai agir de acordo com o sentimento. Vou lhe dizer uma coisa. Todos vocês aqui sabem que fumar é prejudicial à saúde? Uhum. Tá. Agora vocês sabem me responder por que muita gente fuma? Pelo prazer, pelo, Pelo sentir. prazer, pelo sentir. Pelo sentir. É o que ela Isso. quer sentir. É. E muitas das vezes é o escape que ela tem. Por não estar vendo na vida um sentir. Sentir. Isso. É o único Essa- prazer que ela é o único tem. prazer É o que único ela prazer. tem. Já diz Murilo Gun que se nós não estivermos entusiasmados Exato. com o que a gente faz, alguma coisa está de errado. Uhum. Pode parar Algo- e rever. Alguma coisa. E pegando também até o gancho que Carol falou sobre ela, e nós estamos na mesma perspectiva, criança. As meninas já sabem dessa história, mas vocês não sabem. Eu vou contar, vou contextualizar aqui. Aos 6, 7 anos de idade, eu pegava o controle da minha casa de televisão e já me imaginava como se eu já estivesse nos palcos. Então, isso já é uma questão minha. A comunicação já vem desde a minha infância. E eu era uma improvável, justamente, para atuar na área de comunicação. Por quê? Aos 4 anos de idade, eu aprendi a ler de uma forma muito precoce. Aos 5, eu desaprendi, porque foi identificado de uma forma hereditária que eu tinha perdido a audição. Então, eu tive que reaprender tudo novamente a ler e escrever também. E cresci uma menina que era a boazinha, que tirava as boas notas ali na frente e que queria justamente essa aprovação das pessoas. Então, eu passei por diversos níveis de pessoas, lugares, situações, onde sempre tinha pessoas e comunicação. Então, eu peguei toda essa ferramenta e eu tive que vir para Maceió para poder entender que não era a mentoria que iria me fazer entusiasmada, feliz e realizada. A mentoria é um dos meios, mas seria justamente expressar a mais pura autenticidade da minha criança, que aos 6, 7 anos de idade já se imaginava nos palcos. E ali é o palco, né? Porque quando você é mentor, você ali é a autoridade máxima arrasou. naquele local. E quando eu falo mentor, Polly, não é, por exemplo, a questão de eu me restringir só à mentoria. Tem infinitas possibilidades. E eu não estava enxergando isso. Eu queria pegar esse gancho final, porque às vezes eu converso com a Vanessa, né? Minha sócia, e eu falo, Mirai, é sobre isso. Ela não é sobre você sair da escola e escolher uma faculdade. Não é a faculdade que é o seu sonho final. Ela é um passo. Isso. E Ela compara- pode ser um passo, né? Ela pode ser um passo. Isso. Comparo, eu às vezes não sei se é errado, mas eu sempre comparo assim, internamente, a faculdade como um curso de inglês. Ele é obrigatório? Ele não é.
Ele é importante? Importantíssimo. Principalmente a depender do que você quer fazer da vida. Isso. Só que depende do que você quer fazer da vida. Então, Maíse, não é questão, não é a mentoria, não é uma palestra que você vai dar. É sobre você mesmo, é sobre essas infinitas Sim. possibilidades que você tem a partir desse seu dom, a partir Justo. das suas habilidades, da sua vivência, da sua história. Então, a Mirai é sobre isso. Não é sobre fazer você escolher um curso, ou fazer um teste lá vocacional de 5 minutos, marcar um X e dizer que você vai ser biólogo. Não é isso. Você tem infinitas possibilidades, seja na biologia, na comunicação, num emprego formal. Qualquer coisa você pode ser feliz e completo e estar no seu Perfeito. auge da sua, enfim, da sua produtividade, da sua eficiência, da sua felicidade, explorando aquilo que você quer ser, aquilo que você é, Isso. independente Isso. Que vem do meio. Descobrir justamente da sua alma, o seu né? que vem a questão justamente do sentir, Sentir. não é? Isso. E eu acredito muito, eu sempre falo isso dentro das minhas mentorias, que inclusive no primeiro encontro, um dos exercícios que eu faço com as minhas mentoradas é um exercício delas revisitarem a infância delas. E nessa revisitação é justamente elas enxergarem o que é que elas gostavam mais de fazer. na Eita, infância. eu fui, minha gente. Fui mentora. Fui Foi mentorada mentorada. de Maíse e fui lá dar um rolê na minha infância. Isso. É mágico. E quando Mas você... terapeuta. E quando... É, menina, é doloroso, mas é mágico. Justo. Porque tem coisas que Por você não quê? lembra e assim, Exato. vem de uma forma tão clara É. que você fala, caramba, foi por aí que alguém me roubou de mim ali. Sim, sim. Porque é na nossa infância que a gente identifica os nossos talentos. É na nossa infância que a gente identifica a nossa autenticidade. Entende? Então, Deus ele é tão perfeito em tudo que ele faz que é a parte justamente da nossa infância que ele diz assim, filha, esses são os teus talentos. Através deles, você vai prosperar. E o que é que acontece no meio desse rolê todo? Que nós somos seres em evolução. Nós precisamos sim passar por esses desafios para que a gente justamente identifique isso. Então, por isso que eu disse, né, que eu tive que vir para Maceió para identificar que o que me fazia bem não era ficar exatamente em questão fechada numa caixa, só sendo mentora. Até porque cada pessoa tem um estilo. E o meu estilo é estar em conexão com gente, com o mundo. Eu não fui feita para ficar dentro assim de uma caixa. Eu acho que ninguém foi Acho que feito pra ninguém, ficar numa Na Isso. caixa. verdade, ninguém. É. Ninguém. Existem leis que regem o universo, regem o mundo. E uma delas é você precisa evoluir. É a lei da evolução. Ou você Exato. evolui ou você morre. É a mesma coisa da Exatamente. semente. Você planta uma semente, ela tá ali na terra, ela faz força para subir. Então, a partir do momento que ela sobe, Uhum. ela tá a partir do momento que ela foi plantada, né? Ela quer vida. Se ela não fizer esse momento de evoluir, de semente até virar realmente a planta e dar os seus frutos, ela vai morrer. Não E tem ela outra só opção. vai subir se ela tiver onde se agarrar embaixo, né? Nas Onde se raízes. agarrar embaixo, nas raízes. Isso. E fazer força para cima, antigravitacional, né? Então, assim, ou você evolui ou você morre. Mas o mais doloroso de tudo isso é que essa morte, às vezes, não é a morte física. É a pior de todas. É você andar sobrevivendo, Isso. sem sentido. É a chamada Uma morte em vida sem- vida, morte né? em vida. Morte em vida. Uma vida sem sentido. Aí, gente, não tem Rivotril, Tem nada, Frontal, é. Rivotril, sertralina, cataplina, que Não. resolva. Não tem. Porque é a morte existencial. Que é a É pior. a morte da É alma. a morte da alma. É a morte É. da alma. Mas imagina você realmente não ter sentido de vida. Isso. Não sabe o que te dá prazer, não o sabe que quem te dá é prazer, você. não sabe quem é você. Todo mundo te comanda. Tá totalmente adaptável a tudo. Eu acho que é uma das piores dores. Até pra quem tá próximo. Porque você Com não pode fazer certeza. nada. É uma ação muito minha de quem tá na situação. Exato. É uma ação toda sua. Toda sua, exatamente. Toda você sua. olha e você fala, não posso fazer nada. Infelizmente. A ação é do outro. Exato. Bem doloroso. É. Isso. E nesse rompimento de bolha, Carol,
que é que você enxerga a Carol, eu não digo a Carol da nova versão, mas que a essência que a Carol sempre teve, mas que ela foi roubada dela em algumas situações, e agora ela está resgatando ela, na verdade. O que é que a Carol enxerga de aprendizado, de experiência durante esse momento, e que ela também está pronta para poder estar aberta ao que realmente é a essência dela. Eu acho que a primeira coisa foi uma questão que a gente até tinha conversado, da questão da alegria, do prazer, de olhar e falar, tô sentindo prazer nisso? Como é que tá? Deixa eu pesar isso aqui. Deixa eu ver como é que tá. E ver que eu não posso, uma coisa não me limita a fazer de uma forma só. Eu posso fazer bolo, mas eu posso fazer bolo quadrado, eu posso fazer bolo de chocolate, eu posso fazer um bolo que fica pendurado, eu posso fazer um bolo que explode. Foi essa visão que eu tive. Eu posso ser terapeuta, e dentro desse terapeuta eu tenho um leque de possibilidades. Mas até você chegar a enxergar esse leque de possibilidades... Enxergar e tomar posse, né? Exatamente. Exato. Você tá no fundo do poço, literalmente. Que você fala, o que eu vou fazer da minha vida? Quando você chega lá embaixo, que você acha que só tem... E por mais que as pessoas falem, caramba, porque eu faço muita coisa manual, eu gosto. Isso aqui, fui eu que fiz. Menina, foi mesmo tu que fez. Menina, era pra tu tá rica. E você fica. Oi? Mas você não se vê, você não se enxerga, você não tomou posse. Eu só sou terapeuta. Quando eu olhei, que eu abri o leque e falei, caramba, olha o tanto de coisa que eu posso fazer. Olha o tanto de coisa que eu posso ser. Mas eu preciso tomar posse delas. Quando eu não me apropriar e sair dessa Carol terapeuta, eu estou, não eu sou. Exato. Eu estou, eu não sou pro resto da minha vida. E ver que eu posso acordar amanhã e falar, vou vender coco na praia e viver da minha arte, tá tudo certo. Se o meu Isso. coração estiver vibrando para isso, vai ser isso que eu vou fazer. Exato. Não é um local que vai me prender, pode ser que daqui a um mês eu feche minha sala, vou para outro estado e vou fazer outra coisa. Então, eu me libertei dessa corrente. De falar assim, não, vou tomar posse e agora eu vou fazer o que eu quiser. O que o meu coração estiver batendo, o que estiver me fazendo feliz. Que foi um assunto que a gente conversou muito essa semana, né? Mas Isso. o que tá fazendo a gente feliz? O que tá te fazendo feliz? O que faz seu coração pulsar? O que faz você trabalhar a noite toda de madrugada e no outro dia você tá cansada, mas você está feliz? Eu digo para vocês que revejam também. Exatamente. É doloroso? É, mas vale muito a pena. Porque depois que você toma posse de tudo que você pode fazer, eu digo em todos os sentidos, eu não estou falando só no trabalho, estou falando em relacionamento, em casa, em tudo. Em ser você mesmo, é libertador. Às vezes, até uma comida, né? Exatamente. Claro, qual é a sua comida preferida? Qual a sua comida preferida? Existe isso, comida preferida? Você não sabe o que você gosta. E não sabe porque você tá no gosto de todo mundo. Eu tô numa casa com 5 filhos, aí cada um gosta de uma coisa e eu vou ali só o deles e depois... Sim. Prepara o seu miojo. Exatamente, é o que der, né? E uma cliente, às vezes, eu fiquei assim, passada. Ela estava num grupo de nutrição, da nutricionista, e essa nutricionista passou o contato dela para mim, para ela lá fazer umas terapias, dar uma alinhada na energia, na ansiedade. E ela disse, nossa, eu tô com dificuldade para cozinhar porque tem os meus meninos primeiro. Eu preciso deixar a comida dos meninos prontos. Chuta qual a idade dos meninos, gente? Todos adultos. 23 e 24 anos. Os meninos dela. 23 e 24 anos. Não, porque primeiro tem que deixar a comida pronta dos meninos. Eu digo, e qual foi a última vez que você se colocou como prioridade? Quando dá. Não tem nem data, é quando dá. Então Esse não é dá, prioridade. Se quando dá, não exatamente. tem prioridade. Justamente. Aí eu falei assim, enquanto você não se colocar como prioridade na sua vida, em tudo, nada vai fluir. Porque ali ela reclamou do marido, ela reclamou do filho, ela reclamou do trabalho. Pronto. Você se encaixa onde dá no seu marido, onde dá nos seus filhos e onde dá no seu trabalho. Exatamente.
eu não chego no meu trabalho. Eu me adapto, eu me encaixo. É igual uma aguinha que eu vou escorrendo assim e eu vou me encaixando. Eu já não era ela há muitos anos. E engraçado, às vezes, engraçado não é a palavra, tá? Se tiverem outra, pode colocar. Mas é que geralmente. Interessante, É. obrigada, Anaísa. É que o que é que acontece? Essa mulher, possivelmente, ela culpa os filhos, o marido, o trabalho, por ela não conseguir ser nem fazer aquilo que ela acha que pode ou que pode. deveria. Isso. E outra vez, aí eu falo, você que é culpado, é muito fácil justificar, você justifica, mas você não tem coragem Isso. de ser você, Isso. De assumir sua posição. de assumir a sua responsabilidade na sua vida. Entender que o responsável é você, criatura. Semana passada eu recebi um vídeo de uma paciente e o vídeo era um padre falando com uma atriz, eu sou péssima de nomes de atriz, e ele dizia assim, olha, você, digamos que você, seu primeiro dia de vida recebeu um presente. E esse presente é só seu, mas você precisa cuidar dele, para você ficar com ele. Só que você vai cuidar desse presente o resto da sua vida. Aí aquele silêncio, né? Esse presente é você. E ela desaba. Você é o responsável por cuidar da sua vida. É só você. É muito fácil. Suas alegrias e suas Os tristezas, outros, elas isso, dependem de depende de você. E Depende isso de é você. o protagonismo, né? É o protagonismo. Porque muita gente acha, ai, que essa história de ser protagonista é muito chata, todo mundo quer ser protagonista agora, mas você só tem você. Você só tem você. A gente nasce só e morre só. É a vida. E como Se já você não diria, for protagonista, se ferrou. e como já diria o livro de Augusto Cury, né? Seja o protagonista da sua vida. Da sua. Então, Não precisa ser de Muitas ninguém. vezes acho que a pessoa olha assim para a capa do livro e diz assim, que idiotice ser protagonista da minha vida. Como assim? Mas assim, é quando a pessoa entende, como o Polly falou, que ela tem que ter a autorresponsabilidade de tudo que Autoresponsabilidade. acontece na vida dela. Para ser protagonista tem que dar a cara a tapa. E nem É. todo mundo quer dar a carinha a tapa para. Porque é mais Pois fácil é. até culpado de você. Exatamente. Porque você pra cá e pega o trânsito. E meu marido, porque eu não fui pra praia, porque ele não me levou pra praia. Porque não foi. Uma hora trabalha uma quadra da praia, não vai por quê? É. E foi tão interessante, Carol, quando você falou isso. Eu me identifiquei em questão da praia, porque logo quando eu cheguei em Maceió, uma das minhas vontades de vir morar em Maceió era justamente morar perto da praia. Porque eu sempre amei praia. Então, quando eu cheguei morando perto da praia, eu passei meses Tá vendo? sem ir à praia. E eu assim, que merda é essa? Como que a gente se limita, Como é que a gente bicho? se limita? Surreal, mas é verdade. Não é verdade? Então, foi que eu identifiquei crenças que ainda estavam instaladas na minha cabeça que eu não queria ser vista. Inconscientemente, o meu cérebro estava dizendo assim, oxe, mas do nada, tu sai do interior, tá vivendo numa cidade que é uma das 7 mais cobiçadas para morar e a mais procurada do Brasil. Ou seja, eu vim morar onde as pessoas tiram férias. Então, inconscientemente, meu cérebro está dizendo assim, não vá. Você vai ser vista. Não é pra você. Não é para você. Então, nós nos auto-sabotamos muito O tempo todo. o tempo todo. Seja em questão de relacionamento, seja questões profissionais, seja de um lazer, seja de dar um passeio na praia, De de dançar. dançar. Principalmente nós mulheres e mães também. Rafa vai saber disso futuramente. Mas que bom que você já está nesse processo, porque você já vai estar mais trabalhada nesse sentido. Então, nós mulheres, nós nos cobramos muito O tempo todo. o tempo O tempo todo. todo. O tempo todo. Porque até pelo fato também da forma que fomos ali educadas. Que é sempre ali o servir. E não tem nada de errado em servir. Mas até que ponto eu sirvo e eu fico onde? Perfeito. Nesse sentido.
não é verdade? Ai, foi ótimo, gente. Eu amei o papo, o assunto. Eu Sim. também. Um assunto muito pertinente, que eu tenho certeza que essas 4 visões passa por ela. Polly deve receber muitas mulheres na sua imersão, mas e na comunicação dela, mulheres que não conseguem nem se comunicar com elas. Rafa, que está na base dos adolescentes, né? Eu que estou na questão do corpo, vendo as dores batendo literalmente na pele, né? Fazendo com que essas mulheres olhem para o seu corpo e entendam que suas dores físicas, elas vêm de uma dor emocional. Quando você entende isso, a cura ela parece mágica. Porque você vai cuidar lá da raiz, do fio da meada. Perfeito. E eu acho que é um assunto que a gente tem que bater a tecla muito nessa questão de quem me roubou de mim. E a gente que já está nesse caminho, tentar auxiliar o máximo que a gente puder com as nossas falas, levar essa fala para que outras mulheres também possam se resgatarem Sim, desses roubos, se Sim, resgatarem. sim. E aproveitando o gancho de Carol, mulheres, foi assim, maravilhoso todo o nosso podcast, porque fluiu quem realmente somos. Vocês que estão assistindo aí do outro lado, nós somos assim também nos bastidores. Isso daqui a gente só trouxe a conversa que a gente tem nos bastidores. mais comportadas. Aqui. Assim, algumas, né? Algumas estão mais Eu? comportadas. Algumas. É porque, assim, as únicas que são mais, assim, centradas das 4 é Rafa e Polly, na Oi? verdade. Oi! Rafa Eu sou e centradíssima! Polly, Só sou uma pessoa assim alegre. Então, mulheres, gostaria de que vocês deixassem uma mensagem aqui, tá? Para quem não está nos assistindo depois desse podcast maravilhoso, que é Quem Me Roubou de Mim, que eu vejo que é muito pertinente nos dias de hoje. O que é que vocês enxergam diante de tudo isso que foi aqui desenvolvido, o olhar de cada um? Posso começar? Sim. Pode. Eu digo para você, mulher. Vou te fazer uma pergunta, anota, não precisa responder, mas eu vou te direcionar como você vai encontrar. Se você pudesse ter a vida que você queria ter, que vida você teria? E para saber como é possível ter essa vida, você precisa ser essa pessoa que merece essa vida. Pega um papel e uma caneta e começa a fazer a sua lista de sonhos. Grandes, pequenos, longo prazo, médio prazo, não importa. Mas sonhos que sejam apenas seus. E aí você começa esse caminho de encontro com você. Perfeito. Maravilha. Você, Carol, olhe para a câmera. O meu, eu vou falar por uma questão que está latente para todas as mulheres. Que resgatem quem de fato vocês sonharam ser. Aquela mulher alegre, aquela mulher feliz. Parem e olhem para você. Qual foi a última vez que você teve prazer? Qual foi a última vez que você saiu para fazer uma coisa que você gosta, que você tem muito prazer? Pode ser a coisa mais besta do mundo, que você fala assim, não, eu gosto de correr na praia. Uma coisa bem besta, que você fala, mas aí não tem graça. Tem graça sim, porque se te dá prazer, ela é muito importante. E outra coisa, não esconda suas emoções. Emoções, elas foram feitas para serem sentidas, não foi feita para ser anulada ou guardada. Porque vai ter uma hora que essa sua emoção anulada, ela vai refletir no seu corpo físico. E a gente não quer isso. Não precisa doer na carne para a gente melhorar. Então, permitam-se sonhar, permitam-se se resgatar, permitam-se ser vocês. Perfeito. Você, Rafa. Eu queria convidar todo mundo que está assistindo a acessar o Instagram mirai.seufuturo e que nessa comunicação que a gente vai começar, a gente vai iniciar a ter mais fortemente no Instagram e nas redes sociais, que vocês possam descobrir que o seu filho não precisa ser um engenheiro, ele não precisa ser um arquiteto, um bailarino, não é sobre ser mentora, não é sobre ser terapeuta, não é sobre ser médica, é sobre você exercer aquilo que você veio fazer aqui na Terra, o seu propósito maior. Então, não é sobre uma migalha de um curso, uma migalha de uma decisão profissional, que não é assim de imediato. É sobre você ir se conhecendo, ver as possibilidades que você pode ter, e aí sim você vai se preparando. Ah,
ser interessante, ser engenheiro, beleza? O que é que eu posso fazer para dar andamento a esse propósito? Mas saiba que o seu filho ele vai ser muito feliz onde ele enxergar esse propósito. Nada mais que isso. Perfeito. Perfeito. Eu quero convidar você a olhar quais são as tuas percepções diante de você. Como você se enxerga? Porque a forma como você se enxerga é a forma que as outras pessoas vão te enxergar. E isso está totalmente relacionado à forma como você se comunica. Porque comunicação é tudo. Comunicação, ela é poder. É poder de expressar quem você é de verdade. É poder justamente de você ter infinitas possibilidades, oportunidades. É te levar e elevar você a lugares extraordinários. Então, primeiro ponto, vai ali, quando você tinha 6, 7 anos de idade, e faz um exercício, coloca uma música e vê o que você mais amava fazer. Trabalha a tua comunicação e traz isso, porque você não é a sua profissão. Você é um ser que veio aqui para comunicar quem realmente você é, de fato, e ser feliz. Perfeito. Meu Deus! E aí, querido, Ai, se não gente. frear...